Qual é o seu nome? Amanda. E quantos anos você tem? 6. 6 anos, né? Quais são as queixas da Amanda hoje? O que eu tenho, mãe? Doutora, essa menina tá um pouquinho amarelada, a pele dela tá muito amarela. Eu percebi que os olhos dela também estão ficando bem amarelados. E faz uns dias que ela desenvolveu esse inchaço aqui, na região da barriga, e agora ela diz que tá doendo muito. Ai, doutora, tá com muita dor. E eu vou na escola, eu fico o dia inteiro com sono. E eu não consigo brincar com meus amiguinhos, eu fico muito cansada. E meu coração fez assim, ó, muito rápido. Certo. Na família, tem algum parente que é de fora do país? O pai dela era do Mediterrâneo, mas ele já morreu. Os sintomas da nossa paciente, a Amanda, principalmente a anemia, nos faz acreditar que é uma doença relacionada com as hemoglobinas. Nesse caso, a gente tem 3 possíveis diagnósticos. A doença falciforme, que é uma substituição lá no cromossomo 11, na 6ª posição, no gene que codifica as cadeias beta da hemoglobina. A substituição da timina. A timina, no hemácia normal, no formato normal, a timina codifica o glutamato. Em pessoas que possuem a doença, não é a timina, é a adenina, e que ela codifica a valina. E aí a hemácia da pessoa vai ter o formato de uma foice, por isso o nome da doença. Um segundo possível diagnóstico é a anemia ferropriva. Nessa doença, há prejuízo da síntese da hemoglobina porque a redução de ferro, caracterizada pela redução ou ausência da síntese de um ou mais tipos de cadeia de globina, que a globina é um constituinte, né? É o que forma a hemoglobina. Nesse caso, pode ser a talassemia alfa, caso seja uma deleção de um ou mais genes da alfa-globina, ou talassemia beta, caso seja lá no cromossomo 11, na 6ª posição do gene que codifica a cadeia beta. Fazendo um link, assim como a talassemia beta, que tem o mesmo cromossomo no mesmo gene, com a doença falciforme. Nesse caso, elas são consideradas doenças com heterogeneidade alélica. Além disso, é muito importante a gente ressaltar que para a gente confirmar ou não se é talassemia, se é anemia ou se é doença falciforme, a gente tem 3 principais exames. Tem o teste do pezinho, que diagnostica as doenças relacionadas com a hemoglobina, mas não só isso, a fenilcetonúria, enfim, várias doenças metabólicas, que é feita até o primeiro mês de vida do recém-nascido, assim como a eletroforese e um hemograma para a gente ver o ferro sérico do paciente. Além disso, é muito importante a gente ressaltar que essa doença tem uma grande prevalência em descendentes do Mediterrâneo. Então, eu tô desconfiando que possa ser um caso de talassemia. Caso de quê? Talassemia é uma doença genética que causa algum dos sintomas característicos que a Amanda está sentindo. A icterícia, que é essa pele amarelada que ela está apresentando, essa dor que ela está sentindo provavelmente é o baço dela que está inchado, e o cansaço. Doutora, mas isso é grave? Primeiro nós vamos fazer os exames para confirmar e depois a gente vai ver o tratamento adequado. Então eu vou pedir o hemograma completo e a eletroforese. Certo? Você sabe o que causa as talassemias? Não. As hemoglobinas, importantíssimas para o transporte de gases no organismo, são feitas por cadeias de globina. Essas cadeias de globina variam durante o desenvolvimento humano. Por exemplo, no período fetal, nós temos cadeias alfa e cadeias gama. Após mais ou menos 6 meses após o nascimento, essas cadeias gama já se transformaram em cadeias beta, o que faz com que no ser adulto, as hemoglobinas têm 4 subunidades, sendo 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. As talassemias acontecem justamente quando existem desequilíbrios entre as proporções dessas cadeias. Na talassemia alfa, os genes que codificam as globinas alfa, HBA1, HBA2, geralmente sofrem deleções.
Esses genes se encontram na região telomérica do braço curto do cromossomo 16. Esses genes duplicados podem causar 4 genótipos para os acometidos vivos. E existe um genótipo que é incompatível com a vida. Já na talassemia beta, o gene responsável pela produção de globinas beta, HBB, pode sofrer várias modificações moleculares diferentes, como, por exemplo, mutações na base promotora, mutações sem sentido e mutações na matriz de leitura. Esse gene está localizado no braço curto do cromossomo 11 e pode acontecer duas coisas. Uma, as cadeias betas são pouco produzidas, ou 2, essas cadeias betas não são produzidas de forma nenhuma. E isso pode causar essas variações que vocês estão vendo aqui na tela. E agora, deu para entender as causas das talassemias? Ah, agora deu, viu? Você sabe como os defeitos moleculares provocam alterações clínicas importantes? A fisiopatologia das doenças talassêmicas consiste no desequilíbrio da produção de cadeias de hemoglobina, ou seja, a cadeia em excesso é instável e precipita, danificando a membrana celular, que resulta em hemólise precoce, com remoção pelo sistema fagocitário. O paciente que possui a deleção de um dos 4 genes é um portador silencioso e hematologicamente normal. Na ausência de 2 dos 4 genes, para as cadeias alfa, o paciente possui um traço talassêmico, com anemia microcítica e hipocrômica leve. Já quem possui um gene para a cadeia alfa, codifica pouquíssimas globinas desse tipo, recorrendo a tetâmero de cadeias beta, hemoglobina H ou hemoglobina de Barthes, uma anemia intermediária severa, associada a palidez e esplenomegalia. A ausência de 4 genes é incompatível com a vida, uma vez que o indivíduo recorre a tetâmero de cadeia gama para suprir a ausência de cadeias alfa. Porém, naturalmente, a expressão de cadeias gama é suprimida quando há troca de hemoglobina fetal para hemoglobina adulta. Esse quadro é denominado hidropsia fetal. Tá, mas a talassemia beta? O mecanismo para a talassemia beta é bastante semelhante. Porém, a doença se manifesta de maneira mais tardia, devido à ativação natural dos genes da cadeia beta ocorrer após o nascimento. Em indivíduos afetados, ocorre um aumento de hemoglobina A2 e de hemoglobina fetal para suprir a ausência de cadeias beta. Pacientes com um dos genes funcionais para cadeias beta possuem anemias discretas, um quadro chamado talassemia menor. Um paciente com fenótipo intermediário, além da anemia, apresenta icterícia intermitente, hepatosplenomegalia, podem apresentar cálculos biliares e deformidades ósseas, devido à eritropoiese ineficaz e extramedular. O indivíduo com talassemia maior é aquele que produz pouquíssima ou nenhuma cadeia beta, apresentando anemia severa e, em adição aos sintomas já mencionados, também pode apresentar problemas de crescimento. E aí, entenderam? Família, família, papai, mamãe, titia. Família, família, almoça junto. Vamos falar agora sobre o padrão de herança da talassemia alfa e talassemia beta. Essas duas doenças são hereditárias transmitidas de forma autossômica recessiva. Agora vamos ver um exemplo do heredograma na transmissão da talassemia beta. Os pais recebem os genes de seus descendentes, genes alterados. Os dois passam para a filha seus genes mutados, que levam ela a desenvolver a talassemia beta maior, com problemas mais graves, enquanto que seus outros filhos recebem apenas o gene alterado, apresentando o traço talassêmico. Boa tarde, pode sentar. E aí, como é que a Amanda tá? Ai, doutora, tá doendo muito aqui ainda. Doutora, eu tenho a impressão de que aumentou e ela tá sentindo muito mais dor. Qual o tamanho disso aqui? Certo. Eu recebi o resultado dos exames e também conversei com outros médicos e a gente chegou na conclusão que o caso dela é de talassemia beta intermediária. Doutora, isso é muito grave. Então, a gente vai começar o tratamento o quanto antes, mas como foi detectado cedo, o prognóstico provavelmente vai ser bom, certo? Tá bom. Tem cura? Então, a gente vai fazer o tratamento com transfusões e a gente vai começar assim que possível. Então, esse seu quadro provavelmente vai melhorar logo.
E amanhã eu vou ficar boa? Calma, minha filha, vai dar tudo certo.